E voltamos para te contar o seguinte: sabe aquele conselho de paz de Donald Trump que convidou alguns países, incluindo Lula? Pois bem, o que surgiu de notícia agora de manhã? Os Estados Unidos vão exigir um pagamento de US$ 1 bilhão aos países que desejarem estender para além de 3 anos a participação neste conselho. Vamos com a Priscila Yazbek? Yazbek, queremos entender contigo, por favor, porque Yazbek acompanhada de neve. Não pude deixar de reparar, de neve em Nova York. Eu olhei na primeira vez, achei que fosse chuva, mas é neve na cidade de Nova York. Yazbek, só para a gente entender, Trump faz um convite e os países se sentem até lisonjeados. Aí agora a informação de que, olha, gostaria muito que você esteja com a gente, mas se você se mantiver por mais de 3 anos no grupo, você vai ter de pagar $1 bilhão. Aí começamos a não entender direito. Yazbek, pode explicar para a gente, por favor? Bem-vinda. Oi, Elisa, bom dia a você, a todos que nos acompanham. O que está acontecendo aqui em Nova York é o que eles chamam de chu-neve, que é uma chuva com neve. Então, uma chuva, mas com neve, molha bastante, inclusive, se a gente ficar lá do lado de fora. Mas vamos falar, então, sobre essas novas notícias relacionadas ao Conselho da Paz. A Bloomberg News teve acesso a um documento que teria sido enviado, então, para os países que foram convidados. E nesse documento, essa minuta diz que cada Estado-membro vai cumprir um mandato de no máximo 3 anos a partir da entrada em vigor da carta, sujeito à renovação pelo presidente Donald Trump. E esse período de adesão de 3 anos não vai se aplicar aos Estados-membros que contribuírem com mais de US$ 1 bilhão em fundos para o Conselho de Paz. Então, saiu essa notícia com esse acesso a esse memorando falando sobre esse pagamento de US$ 1 bilhão. E aí, Elisa, eu entrei em contato com a Casa Branca, inclusive, para falar sobre a participação do Brasil, como que foi o convite feito ao presidente Lula e por que o Brasil foi convidado para fazer parte desse Conselho de Paz, uma notícia que a gente inclusive chegou a falar aqui neste sábado, e a Casa Branca respondeu dizendo, um funcionário falou estritamente apenas sobre esses valores. E aí o que eles esclareceram? Que essa contribuição de US$ 1 bilhão não é uma exigência para integrar o Conselho de Paz. Eles falaram que o Estatuto apenas estabelece que caso o país contribua com US$ 1 bilhão, ele vai se tornar membro permanente em vez de ter um mandato de 3 anos. Também esse funcionário com quem eu conversei disse que o Conselho de Paz tem um mandato amplo para reconstruir toda a faixa de Gaza e que os recursos arrecadados pelo Conselho vão ser utilizados diretamente para a execução dessas iniciativas e que o Conselho de Paz vai atuar como um líder em campo, garantindo que praticamente cada dólar arrecadado seja aplicado diretamente na execução do seu mandato, sem salários excessivos, nem um inchaço administrativo que afeta muitas outras organizações internacionais. Foi o que me disse, então, um funcionário do governo de Donald Trump. Além disso, Elisa, eu conversei também com fontes diplomáticas para entender como que o Brasil vai responder a esse convite, e o que eles me disseram é que esse é um assunto que vai ficar para a semana que vem, já que neste sábado a diplomacia estava concentrada na assinatura do acordo entre União Europeia e Mercosul, uma assinatura que demorou 25 anos para acontecer. Então eles falaram que era um evento muito importante e não daria tempo de pensar numa resposta em apenas poucas horas. Mas mais do que isso, Elisa, só para finalizar, eles falaram que há uma preocupação sobre qual seria a participação da Palestina, da autoridade palestina, dos palestinos e também de Israel nesse Conselho de Paz formado pelo governo Trump, e eles estão avaliando essas questões, que são questões muito complexas, e o que uma fonte me disse é que esse é o tipo de resposta que não se dá em algumas horas num sábado, e que eles vão pesar e ponderar essas questões para dar uma resposta então ao convite feito pelo governo Trump. Eu volto com você, Elisa.